examinar as escrituras, evangelizar, jejuar e praticar boas obras. É como uma cadeira, né? Uma cadeira dessa, ela está bem apoiada com 4 pés. Mas se a gente botar mais um pé entre esses pés aí, ela vai ficar com 8 pés, vai ficar mais firme ainda, né? Mas se a gente tirar uma perna da cadeira, ela fica com 3 pernas e aí ainda fica em pé. Mas se você tirar mais uma perna, aí a cadeira não se sustenta mais. Tá? Então Jesus Cristo ele dá esse tripé de sustentação do cristão: oração, vigilância, oração, exame das escrituras. Com esses 3, pelo menos, o cristão fica em pé. Mas aí pode botando perna nessa cadeira. Jejum, oração, boas obras, evangelismo, enfim, muitas coisas, né, irmãos? É isso que nós devemos fazer. Bem, meus queridos irmãos, feita a introdução, vamos para a palavra, né? Aleluia. Quero ver com os irmãos em João. João, no capítulo 6. Verso 27. João 6, 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar diante de homens e mulheres de Deus, herdeiros do Teu reino, meu Deus, para ministrar a Sua palavra. Eu sei que é uma grande responsabilidade. Eu sei, meu Deus, que na verdade é o Senhor que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Senhor, a palavra é sua, a igreja é sua. Faça, Senhor, a tua vontade perfeita. Em nome de Jesus. Amém. Sem deixar de glória a Deus, sem deixar de dar glória a Deus. Vamos tomar a sua jogada sentados, irmãos. Muito bem. Então, queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre âncora. Hoje é o culto dos heróis da fé. As pessoas que Deus escolheu para serem cabeças de suas famílias. Esta é uma grande responsabilidade que pesa por nossos olhos. Não é só dos casados, mas também de todo aquele que nasceu homem. Tá? Então, hoje eu acho que se eu conferir aqui, parece que vai ter mais homens do que mulheres. Pois é. Mas está certo, meu irmão. Hoje é culto dos homens. O culto dos heróis da fé. Glória a Deus. Amém. Bem, irmãos, eu acho que tem mais alguém que eu conheço aqui, né? Aquela menina é filha do irmão Nego, é? Essa moreninha aí. Essa bonitinha aí, com os cabelos cacheados. Ela é filha do Francinal? Não? Ah, desculpa então. Pensei que era filha do Francinal. E acho que tem a irmã lá atrás, né, irmã? Senhora? Eu acho que estou confundindo também. Bem, mas eu amo a todos vocês. Atente a isso. Bem, glória a Deus. Então, queridos irmãos, vamos falar sobre âncorar. Todo mundo sabe o que é uma âncora. Você pega 2 anzóis, amarra um no outro, pronto, você tem uma âncora. Os navios usam as âncoras, grandes âncoras, para se fixarem, para não serem levados, né, pelas ondas. Quando eles estão lá em São Luís é muito comum. Você vai à praia, você vê uma fila de navios enormes que estão esperando a vez para atracar no porto e ser carregado de minério de ferro. Ferro que vai daqui de Carajás. Pois é. E
Uma tristeza que a nossa riqueza vai embora e quando volta caríssimo, né? Vai comprar um parafuso para você ver o preço. E esses navios, eles lançam um ferro chamado âncora, parecido com dois anzóis, amarrados assim, um encosta para o outro, para se fixar. Tá? Não precisa a âncora enganchar em nada, não. Basta só o peso dela, junto com aquela corrente, já segura o navio, né? Então, a âncora é um instrumento para segurar, para não deixar sair do lugar, digamos. Tá? Então, nós vamos falar sobre âncoras para o mundo, ou âncoras do mundo. Okay? Começando no primeiro livro de Reis, no capítulo 20. Tá? Primeiro Reis, capítulo 20. Falando hoje do culto dos senhores, do culto dos heróis da fé. Achou? Vamos ler. Pode ficar sentado. Primeiro livro de Reis, capítulo 20. Não diga primeira vez, tá? Diga 1 Timóteo. Porque Reis é um livro, Timóteo é uma carta. Tá? Então é 1 Reis e 2 Timóteo, ou 2 Tessalonicenses. Aí vai, né? A mesma coisa o amém, né? Às vezes a gente usa o amém errado, né? Os irmãos encontraram? Amém. Qual é o significado de amém? Assim seja. Assim seja. Aí você pergunta, irmão, vocês encontraram? Aí você responde, assim seja. Faz sentido? Não, né? Então, veja agora que horas que você vai dizer o amém, tá? Porque o amém significa assim seja. Vamos ler então. Verso 39. 1 Reis 20, 39. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: em pleno combate, teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela dele. Ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Olha, irmãos, uma fortuna, né, irmãos? Enquanto o teu servo estava ocupado, isso aqui é o profeta falando para o rei, tá, irmão? Que aconteceu ali, né? Enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Esta é a tua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo pronunciou. Irmãos, heróis da fé, cabeças de família, pais de família. Olha só o que está escrito aqui. Olha esta mensagem que Deus está falando contigo, comigo, que é chefe de família, que é futuro chefe de família. Esse menino bonito aí, quem quer casar um dia? Não quer? Olha só, irmãos. O que aconteceu? Olha, irmão, vamos primeiro ver aqui que esse homem aqui era um profeta, tá? Era um profeta. Queridos irmãos, toda vez que nós assumimos uma responsabilidade, nós temos que tratar muito sério dessa responsabilidade. Seja ela pequena ou grande, nós devemos ter muita seriedade, muita atenção, muito cuidado, para a gente não largar a nossa responsabilidade principal de lado, aquela que pode comprometer a nossa vida, a nossa salvação. Então, esse profeta aqui,
chegou alguém, um comandante, um soldado, um sargento, um tenente, não sei, trouxe o prisioneiro e disse: olha, vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela dele. Ou você deverá pagar 35 quilos. Aí, querido, nós temos esposa, nós temos filha, nós temos emprego, nós temos trabalho, nós temos uma roça, nós temos um carro, nós temos alguma coisa, uma fonte de renda, e nós temos que cuidar com muita responsabilidade desse nosso encargo. Aí não pode se distrair. Hoje, irmãos, tem muita facilidade para a gente se distrair. Está aí o smartphone, a internet, as redes sociais. Se a pessoa der confiança, ele não faz mais nada na vida. É só no celular. Verdade? Não é verdade? De 10 anos para cá, as coisas mudaram muito no mundo. Até dinheiro no bolso a gente não tem mais. É só pizza. Né? E aí, irmãos, enquanto o teu cérebro está ocupado com outras coisas, olha só, o mundo desapareceu. Você que tem esposa, você que tem filhos, você não pode se preocupar excessivamente com outras coisas. De repente, quando você pensar, você não tem mais esposa. Seus filhos já foram ocupados pelo traficante do bairro. Um dia, irmãos, trouxeram crianças para Jesus impor suas mãos sobre elas. E os apóstolos, querendo ajudar, tira esses meninos daqui, rapaz, Jesus está muito cansado, tira essas crianças daqui. Jesus disse: não, deixe vir as minhas crianças. Às vezes, irmão, a gente pensa que comprar uma televisão, um celular, levar a criança para o parque de diversão, levar a criança para assistir um filme, um cinema, um shopping. Ele pensa que está fazendo bem. Quando, na verdade, nós temos que trazer as crianças para a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. E tem pai e mãe que menino, vai para a igreja, menino. Como as crianças querem saber, quando é pequenininho vem. Papai. Mas quando chega na adolescência, ele vira para você e diz assim: pai, o senhor não vai, você acha que eu vou? É o olho no guia. A palavra não vence, mas o exemplo arrasta. Exemplo. Nós temos que dar o exemplo de cuidar das nossas responsabilidades. Porque depois, chegar na hora, nós vamos falar com o rei. Ô rei, eu estava tão ocupado, o senhor sabe que eu era muito trabalhador, que eu era muito esforçado. Mas cadê teus filhos? Senhor. Pois é, a sentença é essa. Os filhos, irmãos, não são nossos. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Nós temos que lançar essas crianças lá no alvo. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão dele, assim os filhos da mocidade. Olha, não é flecha na mão do pescador, não é flecha na mão do carpinteiro, não é flecha na mão do médico, é flecha na mão do guerreiro, de alguém que sabe atirar. E esse alguém é você, com seus filhos, com sua casa, com seu trabalho, com sua fonte de renda, com sua responsabilidade. Amém? Homem de Deus,
cabeça de família que Deus constituiu para você ser cabeça, para você governar a sua casa, para você ser o líder na sua casa. Não é para você humilhar sua esposa, não é para você humilhar seus filhos. O seu reinado é um reinado de amor, de exemplo. Glória. Eu quero ir avante aqui com os irmãos para o Salmo 39. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu trago na saudação para vocês. Tem algum maranhense aqui? Mão direita levantada, por favor. Trago saudação para os irmãos de São Luís, de Santa Luzia do Paruá, de Maracassumé, os irmãos de Buriticupu, os irmãos de Imperatriz, os irmãos de Balsas, irmãos de Nova Colina, irmãos de Sambaíba, irmãos de Barra do Corda, irmãos de Caxias, irmãos de Timbiras, irmãos de Tutóia, lá no litoral, nos Lençóis Maranhenses, os irmãos de Santa Rita e, não sei se esqueceu, são as cidades que nós já Codó, os irmãos Codó. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, a obra do Senhor ela vai avançando no Maranhão com a graça de Deus. Amém. Salmo 39, verso 6. Encontrou? Quem deu o sinal? Falou amém? Opa! Glória a Deus, aleluia. Salmo 39, verso 6. Sim, cada um vai e volta com uma sombra. Isso é a nossa vida, tá, irmãos? Cada um vai e volta com uma sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Olha aí, irmãos. Meus queridos irmãos, não é pecado ser rico. Nós temos muitos homens que foram ricos, que serviram ao Senhor e alcançaram a salvação. Nós podemos citar Jó, nós podemos citar Salomão, podemos citar o rei Davi, podemos citar nosso pai Abraão, homens ricos que serviram ao Senhor. Mas isso, irmãos, é um dom de Deus. Cada um tem um talento que Deus dá. Tem gente que tem um talento máximo, tem gente que tem um talento médio, tem gente que tem um talento mínimo. 5, 3 e 1. Tá? Então cada um deve viver dentro da sua realidade. Tá? Pode buscar mais, pode estudar, pode crescer, né? Pode se desenvolver, assim como a nossa salvação também ela se desenvolve. Agora, irmãos, como nós lemos no princípio, devemos trabalhar não somente pela comida que se estraga, que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha, ontem eu recebi uma ligação de uma pedido de oração por um tio dela, um homem rico, irmãos. Ele trabalha lá no litoral, no Maranhão, na produção de camarão. Ele é um homem milionário. Irmão, ele gastou a vida dele todinha nesse trabalho, criando camarão, e prestando atenção, e de madrugada, uma chuva no sol, e cuidando dessas criações, e vigiando os empregados para não roubarem ele, aquela coisa toda. Quando foi agora, descobriram o câncer, e os médicos já mandaram embora para casa, porque não tem mais jeito. E aí, irmãos, olha só. Sim, cada um vai e volta com uma sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Então, queridos irmãos, chefes de família,
O nosso apóstolo Paulo escreveu: se nós tivermos com o que comer e com o que nos vestirmos, que nós estejamos com isso satisfeitos. O salmista diz: Senhor, não é altivo o meu olhar e nem soberbo o meu coração. Não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma para contigo. Olha, irmãos, coisa maravilhosa. Irmãos, riqueza é bom, mas ela tem também os seus problemas, né? Vamos veja isso. Então, querido, ele está dizendo aqui, ó, que essa vida agitada, essa correria, irmãos, a gente vê, eu conheço pessoas, irmãos, que tudo que aparece, ele entra. Aparece a Renové, ele entra. Aparece a Boticário, ele entra. Aparece outra coisa, ele vai entrando. Né? Aparece um anúncio lá, você nasceu entre 1950 até 2000, tem um emprego aqui para você, ele vai lá saber o que é, ele entra. Irmão, é tanta coisa que, eu quero fazer faculdade, eu quero estudar, eu quero isso, eu quero aquilo. É tanta coisa, irmãos, que no final das contas ele não vai dar conta nem da metade. Mas Jesus Cristo viveu uma vida tão simples. Ele é nosso exemplo. Imagina o que ele está nos esperando lá em cima. O asfalto de lá é ouro puro, irmãos. Olha, pisar por cima de ouro lá. Para que essa pressa? Nós precisamos fazer, nós temos uma grande obra para realizar. A primeira obra é a nossa família. A primeira igreja que nós queremos que cruze a porta na Nova Jerusalém é a nossa esposa, nossos filhos, nossos netos, nosso genro, nossa nora. E depois, quantas pessoas mais forem possíveis. Então é isso, a riqueza do cristão é essa, é ganhar almas para o reino de Deus. Você viu o pastor José Evangelista, José Pereira, eles partilham, mas olha aqui, irmãos, se eu perguntar aqui, eu mesmo, já começa de mim, eu sou discípulo do pastor José Evangelista, foi ele que me batizou, foi ele que me ensinou muitas coisas. Está lá a igreja de Tupiranga, né? Eu estava falando com os irmãos, o pastor, né, que estava falando hoje. Irmão, eu trabalhei em Tucuruí. Ficou uma igreja lá em Tucuruí. Quem conhece a igreja de Tucuruí? Pastor Raul. Eu trabalhei em Marabá de Verdade. Quem conhece a igreja de Marabá de Verdade? E agora eu trabalho em São Luís e nas outras cidades do Maranhão. Eu acho que eu estou encerrando minha carreira de pastor local, de presidente distrital. Eu acho que eu estou encerrando. Mas eu me orgulho do que foi realizado, né, irmãos? Isso é importante. Amém. Casei com a Marlene, tivemos 3 filhos, a Lídia, que está aqui conosco, o Miguel, a Damaris, todos homens de bem, homens e mulheres de bem. Então, para mim, irmão, eu sou um homem realizado. Eu queria isso para você também. Eu queria que você tivesse uma esposa que lhe amasse, que você a amasse também, que você tivesse filhos obedientes na igreja, trabalhando, se congregando, sendo dizimista. Fala em dizimista, né, irmãos? Eu vou abrir um parênteses aqui, que amanhã, acho que é ceia, né, pastor? Vai ter ceia amanhã? Amanhã é primeiro domingo. Olha aqui, irmãos. Gênesis 14. Dá uma olhada nisso aqui. Só parênteses, tá? Já volta lá.
17. Gênesis 14, verso 17. Melquisedeque abençoa Abrão. Voltando a Abrão da Vitória, sobre que Dorlaomer, não coloque esse nome no seu filho, né? Isso é um nome dele. Isso é um rei pagão, tá? Que Dorlaomer. E sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: olha, irmão, ele trouxe o que aí? Pão e vinho. Pão e vinho. Você lembra de quê quando se fala pão e vinho? Você lembra de quê? Sei. Da Santa Ceia. Tá vendo? Depois disso aí veio a Páscoa. O que tinha Páscoa? Tinha pão, asno, tinha churrasco, não tinha? Tinha não? Tinha. Cordeiro assado, cabrito assado, igual a churrasco, né? Ervas amargas, né? Pois é. E aquilo perdurou até quando veio o Cordeiro verdadeiro, né? Que é Jesus Cristo. E aí ele celebra a última Páscoa. Ó, estamos em abril, cuidado, viu? O negócio de ovo de Páscoa. Não deixe pintar seu filho de coelho na escola, botar a orelha no seu filhinho lá, não sei o quê. Olha, na Páscoa não tinha coelho, na Páscoa não tinha ovo, coelho não bota ovo, então não tem nada disso. Não existe mais Páscoa, existe Santa Ceia. Amém? Está aqui, ó. Pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, que é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão fez o quê? Lhe deu o dízimo de uma parte das coisas que ele ganhava. Não foi? Tudo. Oh, Tudo. de tudo, irmãos. Se eu achar 100 reais na rua, eu tenho que dizimar 10 aqui no altar. Olha lá, se você achou os 100, aí foi andando, aí você encontra uma mulher chorando, o que foi? Você já disse: ai, eu perdi 100 reais, está aqui, eu encontrei, devolva, não é seu. Tá? Tem gente que pensa que quando acha dinheiro assim, a bênção dele é aquele dinheiro. Não. A sua bênção é fazer a devolução. Se achar um celular, se achar uma carteira, a sua bênção não é aquilo, porque aquilo não é seu. A sua bênção é devolver e fazer a felicidade do verdadeiro dono. Amém? Aí Deus vai te abençoar. Louvado seja Deus. Tá? Então, queridos irmãos, ó, você quer cear mesmo, de verdade, seja dizimista e ofertante na casa de Deus, como nosso pai Abraão. Os judeus falaram: não somos bastardos, nós temos um pai que é Abraão. Se o pai de vocês é o diabo, Deus falou para eles. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticavam as obras de Abraão. Olha, irmãos. Tá? Olha, eu quero só lembrar uma coisa do que eu estou falando aqui. Não é? Não são a palavra de Minas, tá? Bom, Jesus que disse para os judeus: olha, vocês querem agradar o vosso pai, que é o diabo. Pois é. Da pessoa, se eu pregasse desse jeito, eu fico me apedrejar, né, irmão? Mas eu vou ter que pregar. Então, voltando aqui, irmãos, ó. Sim, cada um vai e volta como uma sombra, como uma nuvem. E vão se agita amontoando riqueza. Então, irmãos, não faça pouco, mas faça bem feito. Tá? Uma vez eu peguei um facão e falei: eu vou capinar aqui no seu quintal. Aí comecei, faca. Aí já estava bem adiantado. Eu estava pensando, né, que estava dando. Para, menino. Tu está só capando o mato. Estava cortando só por cima. Eu reprovou meu serviço. Quer dizer, não adianta você fazer muito e fazer mal feito. Faça pouco. É que nem filho. Não adianta você ter 10 filhos e criar mal criado. Crie 2 ou 3, crie bem criado. Irmãos? Vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouquinho. Que horas são, pastor? 8h45? Não dá para nós ler mais um verso aqui. Eclesiastes 12.
Aleluia. Eclesiastes capítulo 12. Rapaz, Provérbios e Eclesiastes, a gente deveria ler todo dia, né? Eclesiastes 2, tá? 2. Olha isso aqui, ó. Verso 20. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual me esforcei debaixo do sol. Irmãos, quantas pessoas já se desapontaram e até se desesperaram? Pessoas que já tiraram a própria vida porque perderam tudo o que estavam tentando construir. E Wagner, não seria o José da repetido o Cortiço, aquele livro chamado Cortiço, literatura brasileira. Ele tem uma história de uma mulher que era negra e ela era escrava e ela trabalhava para um comerciante e ele ia guardando o dinheiro dela para que ela pudesse comprar a sua carta de alforria, né? E aí, irmãos, ele atraiu. Em vez de ele comprar a carta de alforria dela, ele ficou com o dinheiro dela e ainda vendeu ela como escrava, novamente. E aí ela pegou a faca que ela trabalhava todo dia, limpando peixe, no Maranhão chama consertar, né? Aqui se chama também consertar peixe. Lá é como se o peixe estivesse escangalhado, né? Aqui já tratar, né? Então a mulher passava o dia tratando o peixe, fritando e comendo, sabe? O camarada botando dinheiro no bolso. E o que aconteceu com ela no final? Ela se desapontou com o resultado do serviço dela e usou a faca que ela trabalhava para tirar a vida. E quantas pessoas já fizeram isso? Vamos ler de novo. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Então, querido, chefe de família, não chegue a este ponto. Trabalhe tranquilo. Vá para o seu trabalho. Trabalhe. Aí quando chegar à noite, aí não fala assim: eu vou trabalhar de motorista de aplicativo à noite. Pastor, pastor, eu não posso ir para a igreja, porque agora eu sou Uber. Que vergonha, meu irmão. Pare com isso. Deixa a noite para você vir para a igreja, trazer seus filhinhos para a casa de Deus. Vá dormir sossegado. De manhã você vai para o seu trabalho. Viu? O pouco com Deus é muito, irmãos. Pelo amor de Deus, não faça besteira. Olha aqui. Olha a palavra de Deus. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Então o camarada, ele começa a abraçar tanta coisa e daqui a pouco ele está desesperado. Você conhece um pedreiro que nunca termina o serviço? É porque ele perde um monte de serviço. Tu leva a tua moto, o teu carro numa oficina, tu tem que chegar lá e ficar esperando, porque se deixar o carro lá, olha, fulano, conserta aí. Tu vai, quando tu voltar, o teu carro não está consertado, porque chegou outro lá e ele pegou. Ele abriu o teu carro, desmontou lá o negócio, pronto, já está garantido aquele serviço ali, já vai pegar outro. Gente, não é assim que se trabalha. Você sabe que quando fazem isso com a gente acha ruim demais. Não é? Então, se a gente acha ruim, a gente deve aplicar aquela lei que Jesus falou, aquela lei de ouro, né? Em Mateus capítulo 7.
nós devemos fazer aos outros aquilo que queremos que os outros façam para nós. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Agora, no capítulo 5 de Eclesiastes, e o verso 12. O sono do trabalhador é ameno, é suave, né? É um sono reparador. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Irmãos, uma das melhores coisas que nós podemos fazer é comer e dormir. É o que fala aí nesse versículo. Mas comer e dormir, irmãos, são duas coisas que também devem ter seus limites. A gente não pode comer demais e nem passar fome. Tem gente que já dorme demais. Tem jovem que só quer dormir. Quando é criança, corre para todo lado e não para quieto um minuto, e é aquela coisa. Aí quando fica jovem, vira domingo. Não quer fazer nada. A menina não quer ajudar a mãe. Né? Pensa que é a mãe que tem que fazer tudo para ela. Minha filha, quando você casar, como é que vai ser? Que você não sabe fazer nada. Tem que treinar. A gente só é bom naquilo que a gente treina. A seleção brasileira, o técnico da seleção brasileira chama os maiores jogadores os maiores jogadores brasileiros que estão jogando aí, os grandes times, né? Aí quando ele chega lá, ele leva eles lá para a concentração. Agora vocês podem dormir aí. No dia do jogo eu chamo vocês. É assim? Não. É treino todo dia. Treinar. Mas eles já são profissionais, mas tem que treinar. Você só é bom naquilo que você treina. Se você não treinar, como é que faz? Ajude a mamãe em casa. Você é a futura dona de casa. Ah, pastor, mas é porque eu quero ser médico. E daí? Você vai ser médico e você não vai saber fazer um arroz, um feijão, um peixe, não vai saber consertar o peixe, né? Pense nisso. Então, queridos irmãos, às vezes a gente se enche de tanto compromisso que a gente não consegue dormir mais à noite. Aqui está escrito, ó, não fui eu que escrevi. Finalizando, Lucas capítulo 12. Partindo para o encerramento aqui. Olha aí, verso 18. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Está vendo, irmãos? É assim que acontece quem é rico de coisas, de bens materiais, e não é rico para com Deus. Veja o caso de Lázaro. Rico e Lázaro. O homem era rico, mas chegou lá do outro lado e estava pobre. Tão pobre que não tinha nem uma gota de água para beber. Pediu que Lázaro levasse o dedo molhado em água para refrescar a sua língua, porque ele estava atormentado naquelas chamas. Pessoal, enquanto Lázaro estava no seio de nosso Pai Abraão. Então, heróis da fé, cabeças de família, pai de família, a sua responsabilidade é grande, tá? Então, se você ainda é solteiro, pense nisso, tá? Você vai assumir uma responsabilidade. Você tem obrigação de fazer a sua esposa feliz e de criar seus filhos no temor e na demonstração do Senhor, para que sejam homens e mulheres de bem. Se eu pude contribuir assim, com a sua
edificação espiritual esta noite, eu cumpri a minha missão. Tá? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Peço as vossas orações pela Igreja do Maranhão e em todas as partes, mas especialmente no Maranhão, onde nós estamos trabalhando. Que Deus abençoe a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês e espero que nós venhamos aqui outras vezes, tá? Em breve eu vou estar à disposição para viajar mais, né? Glória a Deus. E agora mesmo eu já estou um pouco mais... eu passei a igreja local de São Luís para um obreiro. Já temos um obreiro lá que se chama Romário. Ele veio do Amazonas e está lá, saltitando lá que nem um bezerro novo lá. Glória a Deus. Mas a igreja precisa disso, precisa de renovação. Aleluia. Precisa da nossa experiência, a experiência dos velhos, mas precisa também da força dos jovens. Você que é um jovem, que é um senhor, ou que é já idoso, aleluia, dê a sua parcela de contribuição, primeiro dentro da sua família, e segundo na igreja, porque a igreja é formada de famílias. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Pai do Senhor Jesus, para nós é uma honra aquilo que o pastor Henrique Rafael Mendonça, sua filha, e eu me alegro em receber o pastor, como ele falou a primeira vez, pastor presidente do Distrito do Maranhão, e que tem uma partícula da sua família aqui também no estado do Pará, né? Já o pastor Francisco Marcos, pastor Chicão, a sua mãe também mora no estado do Pará, né, pastor? Isso também. Tem outro irmão dele que é ministro lá no norte, e esse Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. E tem a sua família formada aqui conosco nesse estado. A gente agradece. E também quero agradecer a Deus pela atitude dos nossos irmãos, que quando vê-se, os irmãos, eles mostram que são hospitaleiros. O pastor, ele entrou em contato comigo, eu estou com um celular novo, ainda não estou me adaptando, ou seja, eu não me adaptei com o celular. E ele me ligou, eu não acertei assim, aonde eu poderia responder ou atender a chamada. E ele ligou para o vereador Maciel. E a gente entrou em acordo de ele dormir lá na casa do obreiro, por acaso vim para minha casa, só que eu esqueci que eu tinha alugado uma parte da casa, que é essa parte de cima. E também esqueci que tem outro teto lá em cima. Eu esqueci também que tinha esse ponto. Mas para a honra e glória do Todo-Poderoso, teve um certo Deus Altíssimo que colocou o pastor Henrique Rafael lá no hotel. Amém? E eu sou grato, porque também quando eu viajo, a gente recebe também. Semana passada, a gente recebeu uma cortesia lá em Orilândia. Já falei aqui para os irmãos. Então é tipo assim,